Oi, oi, já estou ao vivo. Boa noite aí para todo mundo. Vamos entrando. Onde está minha convidada de hoje? Oi, Júlia. Oi, Clarissa. Oi, Miguel. Oi, Mila. Vamos começar a esperar a convidada entrar. Hoje vamos fazer uma live com Mari, mostrando aqui meu lookzinho Van Gogh maravilhoso nesse mostarda que eu escolhi especialmente para fazer as fotos. Foi um dos looks que eu mais gostei. E acho muito especial para vir estar aqui mostrando para vocês. Mari entrou. Vamos lá. Olá! Oi! Começamos a nossa live. Gente, ó, a gente que está nesse mundo de concurseiros, tem muitos canais que fazem entrevista e a gente sempre fica olhando, ensaiando a nossa entrevista, que todo mundo já fez isso. E eu resolvi fazer esse projeto para a gente contar a nossa vida. E hoje eu chamei Mari, ela está aprovada lá no TRF4, para analista judiciário na região que eu tô do Paraná. E vamos lá, Mari. Eu queria que você se apresentasse. Oi, gente! Tô vendo meus amigos aí entrarem. Gente, obrigada pela Muito presença. bem. Coagi todos eles, falei que valia aprovação, nomeação e tudo mais. Exatamente. Bom, meu nome é Mariana Meneghello. Eu sou formada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Eu entrei na faculdade em 2009, me formei em 2013. E desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria concurso público. Só que na faculdade eu não estudei nada para concurso. Minha vida ali se resumia a estudar para a prova 2 dias antes para passar, só, nada mais. Assim, eu era uma aluna mediana. Então, meus Típico de 5 anos. direito, né? Oi? Típico de estudante de direito. De direito, assim, eu estudava só para ter minhas médias na média, eu não queria nem laurear, não sabia nem o que era laurear, né? Enfim. E acho que eu estudei muito para passar no vestibular, foi a primeira vez que eu estudei muito. E depois, durante a faculdade, eu estudei no último ano para a OAB. Que eu me inscrevi, porque assim, a maioria do pessoal do meu ano ia fazer OAB. Falei, vou me inscrever e fazer. A primeira fase eu lembro que eu só estudei estatuto da OAB e fui fazer a prova assim no susto. Daí eu passei, daí eu me dediquei muito para a segunda fase. Então daí eu estudei de novo para valer. Nisso, no último ano, eu passei na OAB. Falei, passar na OAB foi relativamente fácil. Sofri um pouco na segunda fase, achando que não ia passar, mas consegui. E falei, concurso deve ser igual a OAB, vai ser moleza. Se eu me dedicar muito, eu vou ser aprovada. Então, assim, o primeiro erro. Dedicar muito, tipo, que era a primeira vez que você tinha se dedicado 2 meses para fazer alguma coisa. Eu me identifico Exatamente. muito nisso. Era assim, o primeiro erro da concurseira aqui. Faltou humildade. Eu achava que eu ia passar muito rápido, muito. E a vida tá aí para mostrar que demorou bastante. Eu tenho mais tombos do que vitórias, né? Se for analisar toda a minha história. Mas, enfim, né? Me formei, colei grau em 2014, daí eu já tinha passado numa prova de pós-graduação no Ministério Público. Então, essa prova também, assim, essa bolsa me deixou relativamente tranquila, porque eu falei, tenho mais 2 anos garantido aí, vou fazer meu estágio no MP, vou ter minha bolsa e, assim, nem me preocupei também em estudar. Isso foi de 2014 a 2015. Em 2014, eu me inscrevi também e matriculei no LFG. Aí eu já tô, né, dedurando a minha idade. Eu fiz LFG e nem existe mais. Eu também fiz LFG. Então eu saía do estágio no MP, que era do meio-dia até as 5h40 e ia para LFG. Aí o meu segundo erro, eu fazia os meus cadernos e eu achava que anotar a aula era um estudo super eficiente. Eu não revisava os meus cadernos, eu não lia lei seca. Lei seca, eu acho que eu fui descobrir lei seca faz uns 2 anos. Então, assim, não revisava caderno, não lia lei seca. Eu só assistia a aula, entrava no automático e copiava toda a matéria ali. Então, assim, 2014 foi um ano que eu
2014 e 2015 eu fiz estágio e copiei as aulas do cursinho, só. E já foi começando a fazer alguns concursos? Olha, eu atirava para todo lado. Eram os concursos assim, prefeitura municipal não sei aonde, eu tava lá fazendo. E só que assim, eu fiz tanta prova com meu pai falava: "Ah, saiu concurso para tal coisa". Eu ia lá e fazia o concurso. Mas eu nunca estudei. Eu só tinha aqueles cadernos que eu não revisava. Então é óbvio que eu ia muito mal. LFG é antigo. Mas assim, o LFG, um curso desse, a gente já não estudou muito na faculdade, estudava de um dia antes, porque eu era desse jeito também. Eu E um também. curso como LFG mais extensivo, eu fiz, LFG foi para a OAB, eu fiz CERS. Eu também entrego minha idade aí, na época que o CERS era bombado para a área do trabalho. É alguma coisa também, porque às vezes a gente tá meio perdido, meio sem saber para onde vai, e eu acho que um curso extensivo, mesmo que você vá no automático, é alguma coisa já. Sim, valeu muito porque ali naquele curso eu descobri que eu não gostava das matérias da Justiça Estadual, por exemplo. Eu descobri que eu detestava direito penal, processo penal, eu não gostava de direito de família, sucessões e, por ironia do destino, todos os meus estágios foram no fórum. Então, eu fiz estágio na vara de família, na VEP, o pessoal da VEP está em peso aí me assistindo. Só que eu não gostava das matérias. Então, na época, eu já descobri que eu gostava de direito público, constitucional, administrativo. Eu gostava muito dessas matérias. Então, aí eu já comecei a direcionar. Falei assim, bom, se eu gosto dessas matérias, eu vou começar a olhar quais cargos tem para atuar na Justiça Federal. Isso já em 2015, que daí eu comecei a ter assim, vou fazer, então, concurso para a área federal. Nunca quis ser juíza, MPF nunca tive vontade. Aí eu olhei edital de analista do TRF, analista do TRT, falei, achei minha praia. É aqui que eu vou ficar. Só que para TRF caía penal. E aí eu falei, não, não gosto de penal, não quero estudar penal. Para onde eu fui? Para o TRT. Então, em 2015, daí eu saí do estágio lá na VEP e falei, vou só estudar, só estudar. Peguei o edital do TRT que ia sair da quarta região do Rio Grande do Sul. Nunca tinha feito prova fora antes na vida. Foi a primeira vez que ia viajar. Levei meu pai junto comigo. Falei, você vai comigo. Ah, Aí mas ele isso é ótimo. Se a pessoa pode ter um apoio desse, suporte, eu acho muito bom. E aí ele foi comigo. Eu lembro que na época eu estudei por PDFs do famoso Estratégia. Então eu lia todo o PDF, mas assim, lia o quê? Direito do trabalho e processo do trabalho. Mas tudo se resumia a isso. E no final eu vi as questões que estavam lá. Eu já ia na parte que eram as questões todas comentadas. E li as questões e li a justificativa. Então foi um estudo desse jeito. Aparecia a lei no PDF, o artigo, eu ia lá na CLT, grifava, mas era só isso. Eu não revisava a matéria, nem nada. Era assim, meu estudo foi basicamente PDF. Aí eu fui fazer o TRT, naquela coisa, não, se eu me dediquei, eu consigo, eu vou conseguir passar. Cheguei lá, eram 60 questões, eu fiz para técnico e analista. Eu me arrependi É uma particularmente porque eu fiquei... pancada, né? Nossa, eu fiquei muito cansada, exausta. Para a prova de analista eu já estava assim, detonada. E fui corrigir a prova, 42 questões de 60. Eu achei que eu tinha detonado, eu não sabia nada de concurso. Eu falei, nossa, 42 questões de 60 eu arrasei. Fui olhar o resultado, mas eu devo ter ficado na posição 5.000, 7.000, alguma coisa, assim. Foi um tombo e ali eu vi que o buraco era bem mais embaixo, assim, que tinha gente muito melhor que eu, que tinha gente estudando muito mais. Mas aí eu falei assim, vou continuar. Gosto da Justiça do Trabalho. Aí em 2015 saiu o TRT da nona, que foi aqui no Paraná. E eu tenho um grande problema quando o concurso é no Paraná. Eu fico super nervosa, o meu psicológico fica abalado, porque é concurso em casa e eu quero muito passar. Eu E nem passo por isso, porque aqui não tem concurso, aí a gente não tem esse acho que é problema. sorte tua, porque toda vez que sai concurso no Paraná eu fico muito estressada. E aí não foi diferente. Eu não refiz a minha prova do TRT da quarta, eu não olhei os meus erros. Continuei estudando, fui fazer o TRT do Paraná, só fiz para analista, 42 questões de novo de 60, super longe do corte, minha posição ficou pior ainda.
Deve ter Mas sido é 8. assim, a gente também não pode sempre se basear nesse 42 de 60, porque 42 de 60 para a prova do TRT 9 é uma coisa. quarenta e É, dois de 60, por exemplo, para a prova do TRT 11, que eu acho que foi um dos mais difíceis que eu fiz, é outra coisa, né? sim, A gente tem que ter esse parâmetro também. sim, exatamente. Mas aí eu fiquei super longe e falei assim, não, alguma coisa tá errado. Aí eu já olhei a minha prova do TRT da nona região. O que que eu errei muito? Constitucional. Era vergonhoso. Eu fiz 40% da prova de constitucional. Eu nunca li a Constituição. Eu não peguei a Constituição para ler. Eu não lia nem a CLT, né? Que era assim, do básico para TRT. Quanto mais a Constituição. Daí, e vi também que eu errei muita questão de português. Eu acho que eu acertei umas 8 questões, devia ter sido umas 15 ou 12, né, geralmente, para TRT. Então eu falei, não, preciso melhorar isso. Tinha o TRT da 23ª região, foi do Mato Grosso. Eu falei, não, agora eu vou estudar para valer. Peguei o edital, eu vi que tinha umas matérias tipo sustentabilidade, que caía, acho que a lei de resíduos sólidos, assim, umas matérias que eu nunca tinha visto na vida. Resumi tudo, estudei constitucional, peguei um curso de português da Flávia Rita e falei, agora eu vou ficar boa em português. E Minha musa. nossa, ela era excelente, assim, e mandei bala. Eu acho que assisti todo o curso dela para a prova. E quando eu fui corrigir a prova do TRT da 23ª, aí eu melhorei. Eu fiz, acho que 48 ou 49 de 60. Aí eu Foi fiquei super... regionalizado, né? Foi regionalizado, eles iam corrigir acho que 200 provas na minha. E só que mesmo assim, eu não passei pela cláusula de barreira. Essa foi a primeira vez que eu chorei por uma prova, mas assim, eu chorei muito de soluçar, porque eu falei, gente, eu tô estudando e não tô vendo resultado. Daí eu falei, se for para eu chorar e sofrer, eu não quero mais sofrer pelo TRT. Assim, eu cansei. E detalhe, eram só 3 concursos, só 3. A pessoa Mal desistiu. sabia do que vinha pela frente. Não, mal sabia. Eu falei, se for para eu sofrer, eu quero uma carreira afim. Então, eu larguei, nunca mais fiz TRT. Isso foi em 2016. Aí eu fiquei, assim, pensando, o que que eu vou fazer agora? Não tem TRT e acho que começou em 2015 também a Justiça do Trabalho meio que começou, assim, a precarizar, né? Não estavam mais soltando o orçamento, enfim. Aí já começou aquela coisa toda. E aí eu fiquei Eu sem acho que rumo. teve TRT 23 em janeiro ou em dezembro de 2015, e o outro só foi acontecer em dezembro de 2016, que foi o TRT 20, que foi meu primeiro. Acho que foi Sergipe, não foi? É, aí É, ficou esse ano de 2016 inteiro sem concurso de TRT, que geralmente saía um atrás do outro e ficou o ano inteiro sem concurso. aí juntou isso, do meu esforço lá não tava vendo resultados. E a escassez de TRTs, eu falei, não, eu preciso mudar o meu foco. Tava sem trabalhar nessa época, aí eu fiz um processo seletivo para atuar na minha faculdade. Lá a gente fazia defesa de adolescentes em conflito com a lei, o NEDIGE, em 2016. Isso aí foi muito bom porque eu saí um pouco de casa e eu comecei a trabalhar e comecei a ter contato com gente, então, assim, me ajudou muito trabalhar. E aí eu não tinha tanto aquela pressão de, assim, só estou estudando, porque eu acho que só estudar para mim, assim, foi muito mais difícil do que estudar e trabalhar. Eu tinha muita pressão, assim, eu sempre me pressionei muito. E no Nedige, eu conheci uma amigona minha, que é a Lara, e ela era muito obstinada. Ela falava assim: eu vou ser defensora pública. Ela focou naquele objetivo e eu vi o foco daquela menina prestando aquelas provas e ela passou muito rápido. E ela me ajudou muito nesse processo, porque eu não sabia o que eu queria. Para mim, eu só queria ser analista. E aí ela me ajudou muito nisso. Ela falou: olha, você tem que focar na carreira que você gosta, ver as suas aptidões, você gosta de direito público. Então, o que você acha? Aí eu falei: eu acho que eu quero ser a AGU. Aí eu comecei a confiar em mim, assim, porque eu nunca me via numa carreira assim. Eu sempre achava que eu não ia conseguir, eu duvidava muito de mim. E aí eu falei: não, então vou focar na advocacia pública. Então, larguei tribunal de vez. E aí eu lembro que sempre falava assim: nossa, a AGU, eles sai prova para 300 cargos, nomeia todo mundo, né? Eu acho que foi assim em 2015. Enfim, todo mundo que passava era nomeado. Eu falei: não, agora é minha vez, eu vou passar na AGU. Comprei um curso específico daí em 2017, que foi do ênfase.
que ele era bem para carreira federal, videoaulas. Talvez assim, foi muito bom porque eu tive contato realmente com matérias de advocacia pública, só que eu já tinha que ter percebido que videoaula não é para mim. Eu começo a assistir a aula, de repente eu tô olhando para o lado, fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção. Aí, mas enfim, ajudou muito para eu ter aquele direcionamento, né? As matérias que eu tinha que estudar. Eu nunca tinha lido lei de cautelar fiscal, a LEF de execução fiscal. Então, esse curso me ajudou a ter um direcionamento. E isso em 2017, fazendo esse cursinho, abri uma prova para minha cidade aqui, que foi para a Câmara de Maringá, para procurador. Aí eu falei, vai ser minha chance, eu vou fazer essa prova só para testar, né? Estou estudando as matérias e vou lá. Aí eu lembro que Você a já banca... estava numa vibe de procurador, de mais nessa área, né? Isso, total, assim. Eu só queria procuradorias. E falavam, o edital da AGU vai sair a qualquer momento. Então, assim, eu já estava estudando. Em tese, eu assistia videoaula, lia os PDFs e lia jurisprudência. Nessa época eu descobri o Dizer o Direito e, assim, para mim, o Márcio ele vai para o céu, né? Por todo esse trabalho que ele faz, eu acho excelente. Então, eu amava ler jurisprudência. Era a coisa que eu mais gostava nos estudos. E a banca da Câmara era a OCP. E aí eu falei assim, não, vou fazer essa prova, me inscrevi e a prova foi totalmente jurisprudencial. Eu lembro que caiu muita jurisprudência. Eu fui fazer totalmente assim, eu tava super relaxada, não me cobrei nessa prova. Cheguei lá, fiz todas as questões. Eu lembro que a discursiva era no mesmo dia, foi um agravo de instrumento, caiu licitação, eu já estava descobrindo ali que eu gostava muito de direito administrativo. E saiu o resultado da objetiva, eles iam corrigir 50 provas, eu fiquei em 10º. Eu nem acreditei na hora que eu vi, porque para mim eu não ia nem passar nos 50, eu só fui fazer aquela prova para ver como que era. E aí eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, né, tomara que meu agravo esteja bom, não sei o quê. Aí saiu o dia do resultado da discursiva, de 10º eu fui para 4º lugar. Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu descobri. Me encontrei. Não, me encontrei a minha área, eu vou ser procuradora da Câmara de Maringá, mas assim, era só uma vaga. Eu fiquei em 4º e já fiquei super feliz. E na época eu não tinha pós-graduação. Se eu tivesse, eu teria ficado em 2º lugar. Foi outra coisa que eu constatei, eu precisava fazer uma pós-graduação. Daí eu já corri atrás dessa pós. Mas enfim, ali tá aguardado esse resultado. Eu preciso que alguém saia de lá e passe em outra coisa para eu ser nomeado, porque só tem 3 cargos, né? Eles já chamaram até o 3º. Em tese, eu sou a próxima. Mas, A enfim, eterna espera, né? mas foi uma prova, assim, que eu vi que realmente eu estava no caminho certo. Eu tinha me encontrado ali na profissão que eu realmente queria seguir. Aí, a próxima prova que ia sair foi a PGE Sergipe, CESP. Aí eu falei, nossa, né? Eu vou fazer agora uma prova CESP e vou ver como que é. Nisso eu já tinha ido fazer o TRT lá do Mato Grosso sozinha. Eu falei, agora eu vou para Sergipe sozinha. Comprei passagem e me mandei. Não conhecia assim, absolutamente ninguém. Concursei, não conhecia nada. Cheguei lá em Sergipe e fiz a prova. Foi assim, CESP ela tem um viés mais de jurisprudência. Então eu saí da prova super feliz. Falei, não, arrebentei. Faltou de novo o quê, né? A bendita humildade. Falei, não, arrebentei nessa prova, vou passar, vou virar procuradora em Sergipe. Na hora que eu vi o resultado, menina, o corte foi, acho que 81 questões. De 100 questões, o primeiro lugar, eu nunca esqueço o nome dessa menina, ela virou uma referência, era a Laís. Ela acertou 91 questões de 100. Nossa, no Não, CESP. Era uma certa ou uma errada? não, era múltipla escolha. Mas E aí, mesmo assim, do CESP é punk a pessoa fazer 91 de 100. sim, ela fez 91 questões. Eu falei, eu preciso saber o que essa menina faz, o que ela come, o que ela bebe, por onde ela estuda. Aí eu sou caruda. Se tem uma coisa que eu não tenho é vergonha. Eu adicionei ela no Instagram. Somos duas. Eu faço isso. Eu faço, ei, o que é que você fez? Me ajude, eu quero fazer também. E eu fui atrás dela, né? Eu corrigi minha prova, acho que eu acertei umas 70 questões lá na época. Assim, eu fiquei feliz, porque eu falei, bom, pelo menos eu tô passando dos 50. E aí eu descobri que ela tinha feito um curso que era o VORN, era bem voltado para procuradorias. E eu falei assim, eu preciso fazer esse curso. Mas, assim, a princípio não fui muito atrás.
Mas já estava assim em mente, já segui um monte de Instagram de procuradoria, a minha coach que está aqui me dando maior apoio, depois eu descobri ela também, enfim, segui o mundo das procuradorias. Aí depois de Sergipe, salvo engano foi em 2017, teve a PGE Tocantins. Detalhe, nisso eu ainda não li a lei seca, a minha vida era estudar jurisprudência. Eu achava que só jurisprudência bastava, que isso dava conta. Nunca tinha pego a Constituição para ler nem nada. Aí eu fui fazer. Não, não foi a Tocantins, eu fui fazer a PGM Paranavaí, que é uma cidade aqui do lado. E falei assim: não, PGM Paranavaí só vai vir gente do Paraná fazer essa prova, a galera da região. Menina, eu descobri que veio gente do Nordeste fazer essa PGM Paranavaí. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Nós invadimos todas as praias, estamos em todos os lugares. Sim, vocês invadem tudo. Eu falei, gente, mas o que vocês estão fazendo Paranavaí? Tipo, nem o paranaense às vezes, né, sabe que vai ter prova ali. Não, tava todo mundo ali fazendo essa prova. Aí eu lembro que eu estudei bastante, assim, mas não li a lei seca. A banca era a FAUEL. E eu acho que eu rodei nessa prova, fiquei umas 2 questões fora do corte, e de novo não tive a discursiva corrigida. Aí eu fiquei chateada, eu falei, gente, mas o que eu tô errando, né? Eu tô lendo tanta jurisprudência, tô vendo aula e não consigo. Aí eu analisei essa prova e eu vi as questões que eu errei. Eu errei tudo de lei seca, tudo. Eu acertei jurisprudência, mas eu errei a lei seca. E aí eu lembro de um artigo que eu errei, assim, que fala: o contrato preliminar, aí no Código Civil, é exceto quanto à forma. Eu errei isso porque eu falei, não, é inclusive quanto à forma, sabe? Eu errei umas coisas, assim, absurdas, que era só ler a lei seca. Eu falei, No não, meu tempo de séries, a professora falava muito: dia de prova é outra coisa. A gente vai errar umas coisas idiotas e se acostumem com isso. Não se sim, cobrem tanto, porque dia de prova é diferente, você não, enlouquece. eu errei cada coisa, assim, que até Deus duvida. Mas aí, pela primeira vez, eu me autoavaliei. Eu vi que eu estava errando a lei seca. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha analisado de fato a minha prova. Aí eu falei, não, se eu tô errando lei seca, agora eu vou comer esse vadimeco. Então, nessa PGM, o que eu descobri? Que eu tinha que ler lei seca e aí eu comecei a fazer exercício, muito exercício, e daí eu fui para o que concursos, que assim, meu que concursos hoje é minha vida. Todas as minhas estatísticas estão lá, eu monto cronograma com base nele, enfim. E aí ia sair a PGE Tocantins, eu falei, eu vou fazer essa prova, vou estudar muita lei seca, a FCC é bem lei seca, e fui, assim, tentei melhorar o que eu precisava. Cheguei lá em Tocantins, foi uma prova super pesada. Eu lembro das 100 questões, assim, foi. Eu saí detonada dessa prova. Aí eu fiz 72 de 100. Eu fiquei, por um lado, feliz, porque foi a minha segunda PGE. Foi até onde eu conheci o Simeão, que tá falando ali. Eu conheci ele nessa PGE. Ele arrebenta em prova. E daí eu falei, só que fui me avaliar de novo. O que eu errei nessa PGE Tocantins? Eu estudei tanta lei seca. Eu errei de não ter estudado lei local. E daí eu descobri, nessa altura do campeonato, que eu precisava, além de ler a lei seca, eu tinha que ler a lei local. Tributário, eu acho que das 15 questões, umas 10 foram só do Código Tributário De Estadual. lá. E eu não tinha lido nada. Nada, nada, nada. Daí eu falei assim, bom, agora eu vou ler lei local. Nisso saiu o PGE São Paulo. Aí eu vi que tinha muita matéria assim de lei local. Tinha direito previdenciário, era praticamente só lei local. Caía também direito financeiro, que era uma matéria que eu nunca estudei na vida também. Não estudei ainda para PGE São Paulo. Eu estudava o básico de procuradoria, constitucional, administrativo, tributário e processo civil. E achava que isso me bastava também. Fui fazer essa PGE de São Paulo, aí eu só dei ênfase para a lei local e esqueci de estudar o resto. O Mas resultado assim, o problema é, a gente lida com edital de 12 matérias. é, Então, esses ajustes de você ir bem em 6, ir bem em 8, ir bem em 9, e você às vezes vai muito bem nas específicas, vai mal nas gerais, tem um código novo. É muito difícil para você se alinhar. Se mesmo em 2014 você tivesse dito, ai, eu sei que é esse edital, eu tenho 12 matérias, não ia dar tempo, a gente tem que ir nos
Exatamente. Eu descobri, assim, eu demorei muito para descobrir que o estudo, ele não é uma coisa, saiu o edital, eu vou aprender tudo. Não, é repetição, leva tempo, tem que, como dizia a Clarissa, que foi a minha coach, você tem que aparar as arestas. E só que eu achava que era tipo corrida de 100 metros, e é uma maratona o concurso público. Então, eu fui fazer essa PGE de São Paulo, eu só estudei lei local, não dei ênfase para as outras matérias, e eu lembro assim que em civil, por exemplo, eu acertei 3 questões. Foi vergonhoso. E as outras matérias eu até dei uma conta lá, mas eu fiquei umas 8 questões longe do corte. Mas como eu não me abalo e a minha vida era fazer prova, porque saiu o edital, eu tô fazendo prova, não importa onde. Eu falei assim, não, vou continuar. Nisso saiu PGM de Sorocaba, São Bernardo, fui fazer. Aí eu já sabia que eu tinha que ler lei seca. E aí eu lia muita lei seca, muita lei seca. Em Sorocaba eu fiquei uma questão do corte. São Bernardo eu fiquei 2. Aí eu fiquei muito chateada, porque eu falava assim, meu Deus, uma questão por 2 e eu não consigo. E eu não conseguia ver assim que eu tava progredindo, evoluindo. Não, eu só olhava o negativo. De novo, eu fiquei por 1 ou 2. E eu falei assim, bom, vamos persistir. Nisso, no mesmo ano, em 2018, no final do ano, saiu a PGE Santa Catarina. Aí eu falei, não, meu sonho é morar em Santa Catarina, Florianópolis, vou fazer essa prova. E meu pai já ficou super animado, porque ele falou assim, não, vamos, eu vou te levar. Dessa vez a gente vai para Santa Catarina, você faz o concurso, depois a gente tira férias. Fui fazer essa prova, eu lembro que eu tinha uma meta que eu queria fazer 80% da prova. Porque nessa altura eu já tinha visto que o pessoal de procuradoria que tinha prova corrigida fazia de 80 para cima. Aí eu falei assim, bom, a minha meta é 80%. Aí eu fui para essa prova, eu li muita lei seca e eu fiquei super feliz porque das 100 eu consegui fazer 82. Aí eu falei, não, agora vai. Agora eles vão corrigir, vou conseguir ir para a segunda fase. Fiquei assim, extremamente contente. Você já cadastrava no Olho na Vaga? Cadastrava, esqueci de dizer, desde os TRT. Passal. Eu saía da prova e colocava. Hoje em dia eu não faço mais isso, porque eu falei, se for para sofrer, eu vou sofrer depois. Mas saí de lá, coloquei no olho e tava dando que eu ia para a segunda fase, mas aí o pessoal começou a colocar, de repente estabilizou em 84 questões e eu tinha feito 82. Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada, eu não sei o que eu faço mais da vida, eu já tava assim, desacreditada. E aí eu lembro que eu tinha visto uma live da Clarissa, que foi a minha coach, e aí eu falei, eu vou contratar a Clarissa, porque ela vai me ajudar. E Ela é aí procuradora? a Clarissa é a AGU, é Ah, assim, tá. minha referência em prova, é a pessoa mais organizada que eu vi na vida. E de fato, assim, depois da Clarissa, eu tenho um marco assim nos meus concursos, um antes Clarissa e um depois Clarissa. O que me faltava era organização e revisão. Eu não era organizada nos meus estudos e eu não revisava. Eu já estava lendo a lei seca, eu lia jurisprudência, só que eu não tinha uma constância. Eu simplesmente estudava o que eu gostava, o que dava na telha, eu não pegava para estudar financeiro, eu não lia umas leis específicas, acho que ambiental eu nunca tinha lido nada de ambiental. Daí eu falei assim, não, acho que a Clarissa vai ser minha salvação. E aí contratei, comecei o coaching com ela, daí eu tinha um cronograma totalmente organizado. E a primeira prova que ia ter depois que eu tava com ela era a PGM de Foz do Iguaçu. Daí eu falei assim, vou me inscrever, fiz essa prova e nem assim, não estudei muito focado para ela, mas aí a Clarissa falou, você tem que ler lei local, vai ler a lei orgânica, vamos ler o código tributário. E falei assim, não, fechou, né? Li toda a lei orgânica, li o código tributário municipal, fui fazer a prova. Quando saiu o resultado, eu nem acreditei. Eu acho que eu fiquei em nono lugar, nona posição, assim, do geral. E eu falei, nossa, deu o resultado, assim, sabe? Eram 5 vagas. Eu falei, agora eu acho que eu consegui, assim. Clarissa me botou nos eixos. Daí, voltei lá, né? Passei realmente para a segunda fase. Fui fazer a peça, a discursiva, saí destruída. Eu acho que era uma peça com umas 5 questões ou 4, nem me lembro. Sei que eu saí bem cansada. Esperei o resultado final. Daí, quando saiu, eu vi que foi aprovado em 12º. Eu fiquei super feliz, porque até então
Claro, assim, eles corrigiram bem mais provas, a concorrência foi bem menor, só que, assim, para mim era uma vitória. Mas é E uma concorrência específica. Eu já fiz prova, às vezes, que a concorrência era assim, 500 pessoas e eu fiquei em sétimo. Mas de que adianta ficar em sétimo de 500? é, É a mesma coisa que você de 18 mil ficar em 200, sei lá. Que em é, 18 mil você fica em 200, você fica feliz, mas em sétimo de 500 é porque a concorrência é pequena, mas tem uns 50 ali que são terroristas, que é pessoal muito bom. e tinha os 50 terroristas ali, com certeza, porque ali eu conheci E a você galera era uma delas. que fica no topo. Cadê se eles estão aí, se manifestem? Que foi a minha amiga Amanda, que hoje é, tipo assim, amiga de concurso, o senhor Marcelo, que tá sempre no topo. Então, ali eu realmente vi que o pessoal, tipo, eles destruíam na prova. E destruíram, né, para variar. Aí eu fiquei feliz com a minha 12ª posição. E depois dessa PGM, saiu o edital da PGM de Curitiba. Aí eu já falei, né? Assim, capital do Paraná, meu sonho. Eu falei, não, preciso estudar muito, muito. Só que eu acho que foi a pior PGM, assim, de resultados foi essa. Eu lembro que eu sentava na cadeira e eu tremia para marcar o gabarito, para fazer a prova. Eu fiquei super longe do corte. Chorei, eu acho que eu chorei quando eu vi o meu resultado, porque eu caí muito, eu tinha ido muito bem na prova anterior. E daí eu vou filosofar um pouco, tipo, não tem direito adquirido a aprovação, aí para a segunda fase, cada prova é uma prova. Assim, caí drasticamente nessa PGM de Curitiba. Aí eu falei, bom, próxima PGM, Londrina. Eu não estava, sinceramente, preocupada para PGM Londrina, porque eu falei assim, já levei um tombo em Curitiba, Londrina eu vou fazer por fazer. Daí eu fiquei a uma questão do corte, de novo, assim, na trave. Eu tenho muita bola na trave. E eu fiquei meio chateada. Eu falei assim, eu vou parar de fazer um pouco prova. Eu estava muito cansada, eu não aguentava mais viajar todo fim de semana. E eu lembro que tinha, depois disso, a PGM de Campo Grande. E nessa PGM Campo Grande era CESP, certo e errado. Então já era aquela lá, né? Errou uma, anula uma Foi certa. 2017 ou 2018, PGM Campo Grande? Foi ano passado, Ah, 2019. foi 2019? Aham, esses concursos Foz, Curitiba, Londrina e Campo Grande, foi tudo ano passado. Aí eu falei assim, bom, já não tem mais nada a perder, as PGMs do Paraná que eu queria, eu não consegui. Vou fazer essa prova de Campo Grande e, assim, sinceramente, eu não estava esperando muita coisa, não estava mais me cobrando tanto. Eu lembro que a Clarissa fez um cronograma, assim, super voltado para a CESP, lê muita jurisprudência, repetitivos do STJ, enfim, assim, eu estudei muita jurisprudência, li a lei seca, fui fazer essa prova, estava super tranquila. Aí, quando eu vi o resultado, eu tinha ido para a segunda fase. E foi uma Assim, prova assim que quem fazia procuradoria, quem fazia concurso fim, eu lembro que foi uma prova muito falada. Todo mundo estava, eu acho que estava na seca assim de alguns outros concursos e o pessoal focou bastante nessa PGM de Campo Grande. isso, só que o bom também é que ela bateu com com a segunda fase de Curitiba. Eu fiquei Ah, super feliz, porque eu falei assim, a galera toda, os crânios foi tudo para Curitiba. Aí eu falei assim, agora eu vou ter uma chance nessa prova. Mas, claro, tinha gente muito boa também nessa PGM, tanto é que a minha aprovação nela, eu falo assim, eu fui aprovada em Campo Grande, em qual posição? 126. Vou ser nomeada? Nunca, né? Assim, mas eu tenho um título, eu falo que serve de título. Só que foi uma prova que eu aprendi muito nela, porque eu tive que fazer uma discursiva sem consulta. E ali eu descobri que eu precisava ler com mais atenção algumas coisas. Eu lembro que eu errei, por exemplo, caiu uma questão de previdenciário que eu jamais imaginaria que ia cair e perguntava sobre auxílio maternidade. Eu nem sabia os requisitos, assim, eu tirei, o examinador me deu acho que um ponto, assim, de misericórdia. Ele falou assim, essa menina se esforçou, vou dar um ponto para ela. Mas eu fui muito mal na questão de previdenciário, e nisso já ia sair o TRF, né? Aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer esse TRF porque é no Paraná. Meio traumatizada, porque tribunal sempre foi uma tristeza para mim, né, lá no começo. Daí eu falei assim, mas acho que eu preciso estudar previdenciário. E, assim, aprendi muito ali em Campo Grande,
que vida que segue. Eu falei, vamos para mais uma, né? Porque cair e levantar é comigo mesmo. Nisso, eu me inscrevi para a prova de Mandaguari, que é uma metrópole, a cidade aqui do lado da minha. E falei assim, vou fazer essa prova, porque aqui do lado não aguento mais, eu quero trabalhar. E chegou lá no dia, eu falei, mãe, não vou, tô com preguiça. Ela falou, não, você vai levantar e vai fazer essa prova. Cheguei lá, eu fiz a prova em 1 hora. Eu só não saí antes porque eu tinha que ficar 1 hora dentro da sala. E fiz a prova, fui embora. De repente, quando eu vi o resultado, eu estava em primeiro lugar, empatado com o João que está me assistindo aí. Aí eu falei assim, não é possível. O que eu percebi também? Todas as provas que eu sempre fiz muito relaxada, que eu não esperava nada de mim, foram as provas que eu consegui resultados satisfatórios ou bons. E aí eu lembro que O conhecimento tá lá na sua cabeça, né? exatamente, mas o psicológico atrapalha muito, assim, né? Eu me pressionava muito para passar em certas provas que eu queria, e nas outras que eu não estava muito ligando, eu fazia assim muito tranquila, sabe? Eu pensava com calma, enfim. E eu lembro que saiu esse resultado e eu fiquei assim, incrédula. Aí eu falei, não, agora eu quero essa PGM para mim, eu quero uma PGM para chamar de minha. Eu lembro que eu stalkeei tanto o João, eu falava assim, será que esse menino tem pós-graduação? Porque esse primeiro lugar é meu. Aí eu perguntei Você para já uma tinha feito após nessa época? eu já tinha uma pós. Então eu falei assim, bom, eu vou jogar minha pós aqui e vou stalkear para ver. Aí eu perguntei para um monte de gente, eu vi que ele tinha passado em Londrina, não tinha juntado uma pós. Eu falei, não, essa PGM é minha. Saiu o resultado definitivo, o João juntou uma pós lá e a gente ficou empatado de novo. O que desempatou foi minha idade, deve ter sido a minha idade, né? Porque eu sou mais velha. Enfim, e ali foi uma primeira... Serviu ter feito LFG. Ele não deve saber o que é LFG. E daí, assim, foi meu primeiro lugar, minha primeira aprovação. Inclusive, assim, eu olho todo dia aquele diário municipal para ver se eu vou ser nomeada. Acho que agora não dá mais para nomear por causa das eleições. Mas, assim, eu vi que é possível ser aprovada mesmo em primeiro lugar se você continuar estudando ali meio focado. E depois dessa PGM saiu o TRF. Falei assim, vou fazer esse TRF porque é no Paraná, vou continuar estudando para procuradoria. E fui muito tranquila fazer essa prova também. Eu lembro que eu estudei. O que eu estudei? Português, porque eu falei, não, preciso fazer questão de português. Então, assim, a Clarissa não sabe, mas fora do cronograma ainda colocava um português para estudar. E estudei previdenciário, porque um dos estudos de caso ia ser previdenciário. Eu não queria passar a vergonha que eu passei lá em Campo Grande. Daí eu lembro que eu peguei Mas todo mundo passou vergonha, inclusive a FCC, né? Não, a FCC também passou. Eu lembro que eu estudei muito, assim, eu peguei todos os benefícios, eu fiz um resumo de tudo, continuava resolvendo muita questão. Então, a minha vida, já nessa altura do campeonato, para fazer muita questão no que concursos, eu pegava o meu vademecum, eu vi o que eu errava, eu anotava no vademecum, eu colocava, a FCC cobrou de tal jeito, o CESP mudou isso. Então, assim, eu pintei meu vademecum conforme as bancas iam fazendo as perguntas. E muita questão. Cheguei lá no dia da prova, eu fiz a prova muito tranquila, muito. Assim, falei, não, isso aqui é assim, não sei o que, português queimou um pouquinho o meu cérebro, mas eu falei, não, dá para responder. Eu sempre acho prova de português muito pesada, porque não é muito... Você fez as duas ou só analista? Não, só fiz analista. Eu não fiz para técnico. E o estudo de caso de previdenciário, na hora que eu nem lembro, foi pensão por morte, né? Foi pensão por morte, perguntou os requisitos. Eu sabia, assim, eu sabia responder, não passei a vergonha que eu passei em Campo Grande. E administrativo, que eu achei que dominava, descobri que não dominava coisa nenhuma. Mas, enfim, saiu o resultado, coloquei minha nota lá no que concurso e falei, vou esperar. Não tinha expectativa nenhuma. Na hora que eu vi o resultado que eu tinha sido aprovada no TRF e que tinham corrigido o meu estudo de caso, eu acho que foi a minha aprovação, assim, de verdade, a mais emocionante da minha vida. Porque eu lembrei de todo aquele sofrimento dos TRTs e eu falava, a FCC não me queria, tribunal era uma coisa que ficava engasgada. Então, assim, mesmo que eu tô lá em 27º, né, a gente sabe que é muito difícil ser nomeada, mas a esperança é a última que morre, né? Vai que...
mas foi a aprovação que eu mais comemorei na minha vida, assim. Eu fiquei muito feliz com ela. E nos estudos de caso, eu acho que previdenciário eu tirei 8,4 e administrativo eu tirei 3,50. Então, assim, foi uma nota muito... O que me aprovou ali foi o estudo de caso previdenciário. Mas foi a minha melhor aprovação, foi a que eu mais comemorei. Eu falo que é a minha aprovação, assim, que eu mais tenho orgulho, porque eu sempre quis ser analista, né? Então, eu falei assim, bom, agora eu acho que a minha dívida com a FCC acabou, posso seguir em paz no meu mundo de procuradorias. E E você depois não quis fazer TRF3? eu fiz, né? Ah, Porque daí a mas concurseira fez só falou, analista. fiz só analista. Uhum. Aí eu falei assim, não, vou fazer o TRF da terceira região. E só que continuei estudando ali para procuradorias, eu rodei em previdenciário, então assim, não cheguei nem a ter minha prova corrigida. Esse TRF foi super pesado, foi bem diferente do TRF da quarta, não dá nem para comparar uma prova com a outra, e ali eu não passei. Minha sorte foi que eu fiz para técnico também, então minha depressão não foi tão grande, porque você sai de casa, você investe, você estuda muito e vê uma prova muito. Meu amigo estava me esperando, era para ele me esperar do lado de fora para a gente pegar o metrô junto. Ele disse: André, eu não tive capacidade, só que ele passou, ele tá tipo assim, entre os 20. Só que ele Uhum. saiu quase chorando porque estava desesperado com aquela prova, de tão ruim que foi. Não, eu saí falando assim, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu só pensava nisso. O que me conformava é que eu passei uma semana na casa dos meus amigos e aí eu nem liguei muito, assim, depois, sabe? E eu falei, só fui fazer por... Assim, a gente nunca faz prova por fazer. Essa aqui é a real. A gente sempre acha que vai passar. Mas, assim, me abalou no dia, mas depois eu não fiquei pensando muito nisso, não. Isso foi já no final do ano. Daí eu lembro que uma das últimas provas que eu fiz agora foi a Câmara de Curitiba, que era a UFPR, que foi a mesma banca da PGM de Curitiba. Essa banca para mim sempre foi um terror, porque eu não gostava do jeito que ela cobrava. Para mim a redação dela era meio esquisita. Mas enfim, fui fazer essa prova. E aí eu fiquei de novo por uma questão na trave ali. Não passei, mas eu acho que eu nem me abalei muito, porque já ia ter a PGM de Teresina. Ia ter, mas aí o corona veio e cancelou tudo. Então, aí eu já fiquei meio órfã, assim, de prova, de edital, e enfim. Mas essa, assim, é toda a minha saga de concurseira é essa. Eu tava contando hoje, eu fiz 14 concursos ao total, e dos que eu tive êxito foram só 5. Então, assim, minha vida tá longe de ser só aprovação, tem muito mais tombo pelo caminho. E continuo aí na luta, esperando reabrir prova, porque eu falo, só paro o dia que eu tiver empossada, Sentadinha lá. isso no Eu tô, cargo. eu tô procurando para ver se minha caixinha com o meu leque da FCC tá aqui, mas não tá não, com os meus gabaritos da FCC. Exatamente. Mas ela tá lá no quarto. E foi isso, assim, Zé, tô morrendo de saudade de uma prova, eu não aguento mais. E aí eu fiquei assim. Eu sempre me medi muito por prova, né? O meu desempenho eu sempre olhava por prova. Como não tá tendo prova agora, o que que eu faço? Simulado. Eu fico fazendo simulado, provas passadas, para ver se eu ainda tô assim no páreo e tal. Porque assim, quando voltar, eu falo, eu quero tentar competir, pelo menos. Então, assim, E você, até para adentrar mais a esse negócio de estudo na pandemia, você está estudando ainda pelo edital da PGM Teresina? Eu estou super de baixa, assim, eu leio meio PDF por dia. Hoje eu vi 2 aulas da pós, eu estou fazendo 2 pós, e graças a Deus que eu estou fazendo isso para ver se minha pandemia rende, porque eu não tenho pós. E tá devagar quase parando. Você está estudando ainda focado nesse PGM de Teresina? não, focada nele não. Agora eu já tenho em vista outra, que é a Procuradoria do Distrito Federal, que tem comissão formada, foi tipo frisson assim no mundo de procuradorias, e diz que sai um dia esse edital. Então eu estou estudando pelo último edital, que foi a PGM de Campo Grande, porque é CESP, assim, para me basear, e estou olhando o edital do Distrito Federal lá de 2013. Então eu estou E focada tem mais. PGDF também saiu, né, para servidor? Já Saiu. teve essa prova ou foi suspensa?
Eu não sei. Eu acho que foi suspensa. Eu acho que não teve essa Porque o prova. edital também é É, assim. isso, é. Eu até olhei esse edital também, porque nele caiu previdenciário. Eu lembro que na PGDF passada não tinha previdenciário, então, assim, fazendo as adaptações. Mas eu tô longe de render do jeito que eu rendia. Eu falo, se eu estudar 3 horas por dia hoje é muito lucro, muito mesmo. É, tá super difícil, eu acho que tá todo mundo meio assim. E eu não tenho me cobrado tanto. Eu tava até vendo a primeira live que foi da Cíntia, né? E eu vi ela falando assim, ai, que quando ela para de estudar, ela falou que ela se culpa bastante, né? Às vezes por causa disso, que ela sente que devia estar estudando. Eu já fui assim. Só que hoje em dia eu não tô mais desse jeito, assim, eu me dou o descanso. Por exemplo, eu não estudo mais no domingo, eu preciso de uma hora assim para espairecer minha cabeça. Antes eu estudava até, sei lá, 10 horas da noite todo dia. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Eu, até umas 7 horas assim, depois eu paro. Então, eu acho que eu consegui achar um equilíbrio, sabe, maior assim. E eu digo que me ajuda muito também hoje em dia é eu conviver com pessoas que estão na mesma, assim. Eu tenho meu grupo de amigos que, se eu disser como eu conheci, tipo, a Amanda, eu converso com ela todo dia. Foi uma pessoa que eu conheci fazendo a PGM de Foz, e hoje em dia é uma pessoa que eu converso todo dia, a gente troca muita ideia, então, sim, eu acho que ter amigos nessa caminhada, pessoas que você vê que está no mesmo barco, é muito importante. Então, é o que me fortalece hoje, assim, é saber que tem gente na mesma, mas que um dia vai sair o edital e eu preciso estar, de certa forma, pronta para fazer essa prova. Então, a PGDF, se Deus quiser, vai me querer e eu vou fazer essa prova e passar, para acabar com essa sina de concursos. É. E Mas, assim como você vê os seus outros colegas muito bons ficando lá na frente, você também está em primeiro lugar em um concurso que muita gente queria estar no seu lugar, e esse pessoal vai passando e já já você está igual a eles. É sempre um ciclo, né? E a sim, gente não pode parar. O problema é muito difícil você passar 5 anos, 6 anos, acha que passou, que vai ser nomeado. Não vai, vai demorar, acontece um monte de coisa e tem que continuar. exatamente. Não, esse concurso que eu passei em primeiro, eu jurava que em 2 meses eu ia estar nomeada sendo procuradora na cidade vizinha, quando na verdade já faz um ano que saiu esse resultado e não teve sinal da minha nomeação. Eu sei que nomeou um monte de cargo, nomeou engenheiro, psicólogo, toda a área da saúde e o meu não nomeou ainda. Então eu vi que não adianta passar, né? A gente tem sempre aquela sina, você quer primeiro classificar, depois que você classifica, você quer passar para o próximo concurso, ficar nas vagas. Aí quando você fica na vaga, você tem que rezar para homologar o concurso. Depois que homologa, você tem que rezar para ser nomeado. Então, assim, só para quando estiver empossada mesmo. E continuo estudando aí na luta para um dia chegar no meu cargo fim. É, e entender também que é o sonho, a gente tem o sonho da nossa meta lá, do nosso cargo. Eu sempre quis muito ser analista e tinha essa coisinha assim que você tem de não querer ser juíza, não querer MPF, mas não imaginava, porque a gente vê o pessoal da DP que estudam muito, mas que às vezes abre concurso que chama 30, 40 no estado e que nunca isso está acontecendo mais com o tribunal. Sim, Que, tipo assim, cuidado também para o pessoal que está estudando, que tem medo de, ai, não vou para a carreira fim porque talvez demore mais. Não, está demorando o mesmo tanto e às vezes tem muito mais convocação do que os concursos para analista. exatamente, sim. Eu vi até que a magistratura também caiu um pouco, né, nomeação. Tem gente que passou na magistratura e ainda está esperando nomeação. Então, assim, no geral, diminuíram as vagas, eles estão nomeando menos e, assim, você tem que tentar passar numa colocação muito boa, mas mesmo assim não parar. Como diz a Clarice, é constância. Constância, assim, É. nos estudos e em tudo. É, é bem difícil assim a situação que a gente vive hoje, mas eu meio que parei de olhar. Eu ficava muito preocupada com isso, sabe? Que são poucas vagas e eu acho que eu não vou conseguir porque tem gente muito melhor que eu. Só que parei de olhar muito essas adversidades assim e falei, não, hoje em dia eu acho que a minha maior concorrência sou eu mesma, assim. Eu vejo que é meu psicológico.
quando eu me pressiono muito, que eu não confio muito em mim, eu geralmente vou bem mal na prova. Então, parei de olhar muito para isso, falei, vou fazer minha parte, estudar e seguir, bola para frente, né? Porque o importante é não parar. E você, assim, com certeza você tem colegas que lhe veem como inspiração. Você tem várias pessoas que veem sua dedicação como inspiração, sua mudança da trajetória, de melhorias, de, ai, consegui passar aqui, não passei aqui, não desisti, vou continuar. E você faz, nossa, eu tenho tantas reprovações e tantas aprovações, mas é isso que conta. Você pode ter 30 reprovações, mas esse concurso que você passou em primeiro lugar, com certeza vale por umas 30 reprovações. Você precisa de um concurso. Com certeza, o dia que eu vi o resultado, eu liguei na hora, chamei minha mãe, liguei pro meu pai e falei assim, gente, passei em primeiro, nem acreditei, sabe? Porque aquela coisa, sempre duvidando, será mesmo que é verdade? Eu fiquei super feliz e assim, eu falo que eu tenho uma procuradoria para chamar de minha. Meu pai falou, ó, pelo menos acho que agora o seu salário um dia vai estar garantido, pode demorar para chamar, mas está lá guardadinho. Então, hoje em dia eu também tinha muito disso, eu não dava muito valor as minhas conquistas, né? Falava, mas essa PGM é pequenininha, é do interior, acho que tinha o quê? Umas 500, 600 pessoas fazendo essa prova. Só que hoje em dia eu olho assim como vitória. E quantas pessoas que não queriam ter passado também? Então, hoje em dia eu acho que aprendi muito mais a dar valor nas minhas conquistas, que antes eu meio que me rebaixava. Eu não passei na PGM e tal, não sei o quê. Mas falei, passei nessas outras. Valeu da mesma forma, meu estudo garantiu aquilo ali. Então, hoje em dia eu também olho mais assim para as minhas conquistas com mais orgulho. Com certeza. Eu também tenho essa dificuldade de achar que eu vou bem, que já caí muito e achar sempre, ai, eu acho que vai dar errado, vai dar errado. Se deu errado no passado, talvez dê errado nessa. Mas a gente tem que se valorizar, né? Porque tivemos feitos que muita gente está batalhando tanto, mais tempo e espera por isso. Eu Exatamente. queria, faltam uns 8 minutos para a gente, que a live encerra do nada. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aí. Eu sei que você tem vários alôs para mandar, porque tem o pessoal aí do lugar que você trabalhou que estavam lá em cima O querendo pessoal um hello. Se alguém aí quiser um. O pessoal da VEP, beijo pra você, gente. Eu tô me sentindo uma blogueira. Você se considere, porque nossa live bateu 45 pessoas. Isso nunca aconteceu. Nem na primeira. Com Cíntia foi maravilhoso. Eu constrangi várias pessoas, ameacei e nenhuma bateu 45 pessoas. Você fez seu Não, trabalho muito bem feito. eu ameacei muito bem. Eu mandava mensagem, falei assim, olha, vocês estão na mesma casa, mas cada um entra com o seu Instagram, nada de compartilhar celular. Falei que valia aprovação, valia bolo, corrigi de todas as formas. Um beijo pra galera da VEP, pro Nedir, meus amigos, gente, obrigada a vocês, minha coach, minha eterna coach Clarissa, que me deu um apoio, vi a Renata também ali, que é super guerreira. Um oi pro Bonde, pra Amanda e pro Marcelo. Eu vou ficar a noite inteira mandando um beijo pra Tá, um beijinho pra minha mãe e minha irmã. Enfim, e é isso, gente. Aqui é muito clichê, mas é verdade. Eu acho que só não passa mesmo quem desiste pelo caminho, quem não, sei lá, quem cansa, às vezes desistir Não, e também. quem não se dedica, porque assim, você poderia ter ficado cozinhando naquela mesma receita, você poderia ter ficado no confortável, ai, não gosto de estudar isso, ai, não gosto de estudar aquilo, não vou estudar. Não. Sempre vai ter concurso que vai ter uma matéria extra, sempre vai ser um concurso que vai ter uma coisa difícil ali pelo caminho, e a gente tem que ir ajustando, se dedicar, e é difícil, mas é consistência e estudar. Exatamente. Direito penal, que era uma matéria que eu detestava, hoje em dia eu tô sendo obrigada a estudar porque, né, cai na PGDF. Então, assim, hoje em dia eu encaro. Antes eu queria fugir das dificuldades. Hoje eu já vejo, não, eu tenho que encarar, eu tenho que estudar isso se eu quiser. Então, é isso. Eu fico ali, como diz a Clarissa também, eu tenho que aparar as arestas, fico olhando no meu que concursos, no que eu tô mais fraca, e eu estudo todas aquelas matérias que eu não tenho um bom rendimento. Então, direito penal é um deles, processo penal, financeiro é algo que eu tenho que viver estudando, senão eu esqueço. Trabalho, processo do trabalho, que já não são matérias que eu gosto muito mais, né? Mas estou ali estudando. Então, é sempre tentar aprimorar
para conseguir passar e persistir, porque é difícil mesmo, né? Se fosse fácil, ninguém queria concurso público. E acho que é isso, né? Persistir sempre. E eu considero também, assim, quem começou a fazer 2009 era uma era. Era uma coisa assim que não volta mais, que você faz questão de 2009, você chora. 2013 já começou a dar um sustinho, assim, mas ainda era naquela época que chamavam 800 pessoas, 800 analistas no TRT2. Aí a Sim. gente fez os concursos 2015, achando que ia chamar os 800. Aí 2015 foi aquele balde de água fria, 2015, 2016. 2017, 2018 foi aquele povo que não foi chamado, que já estava estudando há 4 anos e que era assim, 90% da prova e você lá. Aham, Oi. E hoje exatamente. em dia a gente quer ver como é que vai ser essa pós-pandemia, porque se o pessoal já estava faca na caveira ano passado, ano retrasado, eu quero saber 2021. Não, 2021 acho que vai ser dos 90% para cima, né? Tô pagando para ver essa, mas se tiver que ser 90, a gente estuda para alcançar os 90 também. Eu falo que eu vou tentar alcançar todo mundo ali. Eu vou para competir. Vamos ver. E é isso. Clarissa, sua coach aí, agradecendo pela live e agradecer assim, Cíntia foi a primeira live fofíssima, maravilhosa. Mariana foi super indicada, disseram que ela era organizada e foi uma fofa também para estar aqui na live. Nusa, Luísa, todo mundo, eu tô dizendo que eu só tô pegando coisa boa para vir conversar aqui. Você tem que chamar o Lucas Watanabe, que tá lá no nosso grupo do Vou TRF4. constrangê-lo. Aquele ali passou no TRF no primeiro ano de faculdade, ele virou técnico do TRF e a gente precisa saber qual que é o método milagroso dele. E E agora ele é passou no TRF3, né? Tipo, no na 3 e prova do no 4 demônio. para analista. Então, assim, tem que chamar ele também. E o Mondini também, você falou que ele que me indicou aqui, mas ele também tem que vir fazer live. Porque Ele não me aceita. Vou ter que colocar moços aqui, que até agora só foram moças. eu coagi ele lá no grupo para fazer uma live. Já vamos convocá-los para as Isso. próximas lives. Mari, pronto, 2 minutinhos. Vou deixar ela encerradinha aqui para não cair do nada na nossa cara. Queria agradecer demais, assim, muito bacana a forma que você contou sua história, como você passou seus perrengues, como você passou sua luta, seus ajustes, que é difícil, a gente passa por cada provação, mas que a questão é continuar, continuar, continuar. E se você quiser deixar um recadinho aí final para Ah, todo mundo. agradecer meus amigos que eu coagi, todo mundo compareceu. Acho que não desistir, continuar aí na constância. E eu acho que o principal, assim, de concurseiro, gente, façam amigos concurseiros, porque eu falo, assim, que eles são essenciais para a gente seguir, assim, na caminhada. Eu digo que meus amigos concurseiros, hoje em dia, me ajudam muito nessa bendita dessa pandemia. E outra, para a gente dividir Uber, hotel e tudo mais, assim. Eu acho que você ter pessoas que estão no mesmo momento que você é muito bom, assim. Então, façam amigos, porque a gente troca muita experiência, aprende com os erros e acertos dos outros, e essa troca é muito boa. E é isso. Muito, muito obrigada. Também sou assediadora de Uber, que às vezes no saída do aeroporto, o táxi tá R$ 80, aí você faz, ei, seu hotel é aonde? Você já sabe que é concurseiro. A Amanda é minha parceira de Uber também, passa medo no Uber e, e divide tudo aí, e é isso. As amizades, no final, elas são as que ficam. Você passa no concurso, Simeão também, passa no concurso e eles ficam, que é a parte boa aí do perrengue que a gente passa. E se ajudem, compartilhem informações, compartilhem material, compartilhem editais. Não acho que a pessoa é seu concorrente, que às vezes nem iria ser o seu concurso de qualquer forma, e vocês podem se ajudar para caminhar juntos. Exatamente. A Ana Prontinho. ciúme da Amanda. Amanda é minha amiga, tão amiga quanto você. Pois é, a gente tem nossos amigos paralelos. Eu tenho meus amigos de concurso, que se eu não tivesse eles, a gente endoidava. Tô morrendo aqui. Agora, antes de encerrar, eu quero saber que bolo é esse, porque eu quero esse bolo também aqui, porque lá em cima falaram que tinha uma questão de um bolo. Eu quero Ai, bolo.
O bolo bem casado é o que a minha mãe faz. Eu falo, se eu for fazer outro TRF, eu levo um pedaço para você. Pode mandar aqui para Natal, que tem uma coisa que eu gosto é de bolo e bem casado ainda mais está no. Eu mando sim, pode deixar. Pronto. Agora vai encerrar provavelmente já já um minutinho. Quero agradecer todo mundo, agradecer você, Mari. Vou deixar, ó, 28 segundos. Vou deixar salvo, amanhã eu reposto para dizer que vai subir para o YouTube e vai ficar salvo aqui. E Pronto, queremos eu não quero a receita do bolo, não, eu quero o bolo. pode deixar que eu mando para Natal. Tá. Beijo. Beijo, obrigada.